Hello, Nano Love! Como você se sente vendo esta imagem? Essa imagem é de um alongamento capilar, um mega hair, todo em queratina. Hoje aqui no Brasil se chamam cápsulas de queratina, mas é o polímero de queratina, que na verdade se trata de uma cola. Se trata de uma cola que depois que ela endurece, ela fica vitrificada, então ela deixa ali mechinhas acopladas de extensões ao cabelo natural da cliente. Vamos falar sobre isso? Então, Nano Lover, se você gosta dos casos que eu trago aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva rápido e ative as notificações. Vem morar nessa casa. E também dê o seu like, comente e compartilhe com mulheres que precisam conhecer a evolução do Mega Hair. Nano Slim. Esse caso que eu vou trazer pra vocês, ele é impressionante. Porque ele é um caso muito legal. Inclusive, eu vou deixar o depoimento dessa cliente no final do vídeo. Foi um áudio que ela me mandou explicando, né, como ela veio a conhecer o Nano Slim. E quando ela chegou pra gente, vamos às datas. Quando ela chegou em 7 de maio de 2021, ela estava dessa maneira, usando as queratinas. E ela veio com uma queixa muito grande, né, do cabelo ser muito fino, muito delicado e estar super embolado. E ela tinha uma preocupação com o futuro do cabelo dela se ela continuasse. Mas ela realmente necessita muito, ela gosta de usar alongamento capilar, mas na época ela necessitava porque realmente o cabelo estava muito fragilizado. Então nós recebemos, o nome dela é Simone, nós recebemos a Simone aqui. Ela contou toda a história pra gente. Antes dessas queratinas ela estava com adesivo. Ela passou uma situação de perrengue com adesivo em uma viagem, em um cruzeiro. E no áudio, né, na mensagem que eu vou deixar aí no final do vídeo dela, ela vai contar essa experiência pra vocês. Mas eu vou mostrar todo esse período de 2021 até agora 2025, que já são 4 anos de parceria entre Nano Slim e Simone. Então, acompanhe aqui todo esse passo a passo, como você sabe. Eu compartilho meu Google Fotos com o case da cliente pra você. Bom, primeiro que eu já trabalhei com queratina há algum tempo atrás. E é uma técnica muito, muito invasiva. O ponto que me deixava muito desconfortável era alguns pontos, né? A cliente sempre reclamar que caíam mechas. Ou se ela vinha escovar o cabelo no salão ou escovava fora, saíam mechas na escova. Ela sempre chegava com mechinhas soltas, dentro de uma bolsinha, de uma sacolinha. E assim, o cabelo sempre com corte desfalcado. Porque aconteciam aí esses problemas. O calor de secador, não pode usar tônico, não podia tratar o cabelo, porque tudo poderia descolar. Então sol, praia, o sal do mar também ajudava a esfarelar, né, esse polímero, essa cola do cabelo da cliente. E o aspecto, né, esse aspecto de cabelo embolado, de bulbos capilares, de cabelo arrebentado, incomoda muito visualmente a sensibilidade, né, pra cliente passar a mão ali. Então ela começa a sentir assim, meu Deus, o meu cabelo tá todo embolado. E aí ela para de desembaraçar, porque ela fala, se eu desembaraçar será pior. Então assim, os cabelos chegavam muito embolados no salão, muito arrebentados, dessa forma que vocês estão vendo. E até mesmo muitos cabelos arrancados. Então, como é uma técnica que utiliza aí de 40% a 70% do cabelo da cliente pra prender, que é todo esse meio, a gente só livra as laterais, o contorno e o topo. Se a gente for parar pra pensar, né, se tiverem 250 mechinhas na cabeça, e dessas 250 todas arrancarem 2 fios, 3 fios da raiz, nós estamos causando microalopécia na cabeça dessa cliente. Em cada ponto ali tem fios arrancados brutalmente do couro cabeludo. E é isso que a gente vê. Porque eles vão embolando, elas vão embolando uma na outra. Nossa, é horrível. E aí, pra fazer a retirada, nós precisamos de um produto que tem acetato, que é basicamente acetona. Usamos álcool também, óleo, então precisa aplicar esse produto, borrifar o produto, apertar com alicate pra desmanchar, pra quebrar a cola. Aí ela desmancha e fica mais fácil de puxar e arrancar ali, tirar essa mecha do cabelo. E aí, depois que você tira, tem todo esse bolo que ficou na raiz. Quando eu retiro as queratinas, eu uso agulha de mão para ir desembaraçando os nozinhos. E aí que tem o grande desespero, porque é uma quantidade enorme de cabelo que vai caindo. Então a cliente sente fios no braço e ela começa a olhar em volta, o chão tá cheio de cabelo. E a maioria dos profissionais fala que é normal e que tem muito cabelo da extensão ali. Só que se você olha a imagem, você vê esse cabelo todo embolado, não tem como dizer, né, que ali você tirou a extensão e o cabelo que tá no chão é da extensão. Um pouco
branco sim, mas olha o bolo de cabelo da cliente, que está realmente emaranhado, embolado. Então, assim, é muito complicado. É uma manutenção em que eu me sentia muito chateada, sabe? E aí eu tô mostrando em detalhes, né? O couro cabeludo dela já bem fragilizado, pouco cabelo, fio fino. Isso faz toda a diferença, gente. A análise, né? A anamnese do cabelo da cliente. Olha esse bololô. Olha isso. Quando a gente já retirou, né? Os pingentes, as extensões, como fica ainda resíduo de cola, né? De polímero no cabelo. Todo embaraçado. Ali a gente já percebe a quantidade de fios soltos da cliente que tem. E a gente precisa vir com o pente, tirar essa cola. Ela é dura, ela arrebenta o cabelo. Então, assim, pra mim é uma situação muito complicada. Esse estágio que o cabelo fica, gente, ele não é nada saudável. A gente percebe que vai embolando grupos de 4, 5, 6 mechas. Então, a cliente já não consegue se livrar desse dread, esse embolado que fica na raiz. E dá pra perceber como vai abrindo buracos no couro cabeludo. Os pontos brancos, que são bulbos capilares. Olha a quantidade de bulbos capilares que já desprenderam, que já estão aqui, ó, presos mesmo ali, já na queratina, né, nas mechas. Isso tudo aqui é cabelo arrancado da raiz da cliente. É muito triste. Pra mim é uma das técnicas mais invasivas, tá? O cabelo todo embolado, muito embolado. Olha o bolo de cabelo, eu junto tudo. Olha a quantidade de cabelo sacrificado, né, nesse processo. Eu coloquei minha mão ali do lado pra vocês verem a quantidade de cabelo da cliente que saiu. Então a preocupação dela era essa. A cada manutenção ela via o cabelo dela cada vez mais caindo. Isso é realmente muito preocupante. Então, esse aí é o depoimento, né, que eu vou deixar pra vocês, da Simone, no final desse vídeo, pra vocês ouvirem com as palavras dela própria qual é o sentimento que a cliente tem nesse tipo de situação. E aí, a gente percebe também restinhos de cola, um pouco do cabelo de extensão também tá junto, né? E nesse primeiro estágio foi o mesmo processo de vários clientes. Nós utilizamos o mesmo cabelo. Ela comprou um pouco mais de cabelo para complementar. Eu teci, tá? As tramas de Nano Slim. Assim estava o cabelo dela antes. A gente consegue perceber aqui, ó, uma falha de pontas bem grande, bem significativa. Olha aqui. Aqui dá pra ver mais ainda, né? Uma falha de pontas bem significativa. E vocês vão ver a evolução do cabelo dela. Olha. Outro detalhe que é bom a gente salientar aqui. No mapeamento da cabeça, a gente sempre observa a divisão, o caimento do cabelo. Então, as tramas, elas precisam ser colocadas aqui abaixo dessa linha dela que abre. Com o vento, qualquer movimento que ela faça, sempre vai aparecer essa linha divisória. Então, a gente sempre coloca abaixo. E é bem redondinho, né? Porque a nossa trama de Nano Slim, ela é anatômica. Ok? Olha o desfalque das pontas dela. Já era pro cabelo dela tá bem maior. Se a gente fosse cortar, teria que cortar por aqui, né? Ok. Então ela optou por diminuir um pouco, né, o cabelo dela, as extensões, e ela ficou com o cabelo na linha do sutiã, na linha do busto. Ficou bastante elegante, ficou lindo. Olha o acabamento. Um acabamento perfeito, né? Olha o esfumado dessa raiz. Que lindo, né? O acabamento perfeito. Se não me engano, foram 3 tramas que nós aplicamos, tá? No cabelo dela. Eu não vou lembrar as gramas ainda, mas foram 3 tramas, porque já tem um tempo, né, desde 2021. E aí, gente, esse foi o resultado para cliente experimentar o Nano Slim. É o que a cliente me disse quando ela chegou, né? Uma última tentativa para conseguir usar alongamento com saúde, pois ela estava pensando em tirar devido às agressões, né, constantes por causa da queratina. Então a gente conseguiu aí trazer para essa cliente o conforto. E aí depois a gente fez mechas, né? Eu clareei um pouquinho, fiz umas mechinhas para ela conhecer também o trabalho de mechas. E ela então começou a experiência com o Nano Slim, com o cabelo nesse comprimento aí, né? Que é o cabelo na altura do busto. Um comprimento muito elegante, eu acho muito bonito também, tá? O acabamento, como vocês sabem, impecável. E o mais interessante, como esse cabelo começou a crescer. Olha a diferença do que vocês viram e deste crescimento. Olha o caimento, olha o couro cabeludo saudável, sem bolos, sem emaranhados, sem embaraços, a delicadeza, a leveza, e permanece até hoje assim. Ela é nossa cliente há 4 anos e este é o crescimento do cabelo dela. Ela já está acostumada, nunca teve intercorrência de soltar, de arrancar cabelo, nunca chegam bulbos capilares. Esse é o crescimento de Nano Slim na média de 45 a 60 dias, que é o prazo que ela geralmente faz a manutenção. Então ela usou essas tramas por um bom período mesmo, porque eu vou mostrar pra vocês quando é que ela fez a troca, tá? Pra um cabelo novo. Então ela usou de 2021 até 2024. 22, 23, 24. Por 3 anos ela usou
esse mesmo cabelo, fazendo apenas uma inserção, trocando uma ou outra tela, durante esse período todo, porque o cabelo loiro realmente, né, ele fica mais ressecado, ele é mais sensível. Mais um crescimento, olha como chega, né, o cabelo dela. O crescimento, olha aqui, dei um zoom bem dado, pra vocês verem que não tem bulbos capilares. É surreal a forma como os cabelos chegam depois de 60 dias aqui. 45, 60 dias, né, independente do prazo que o cliente escolhe. E observem o quanto as pontas ainda estão cheias, ainda volumoso. Essa foto é de agosto, tá? Então, de maio até agosto, um cabelo perfeito, volumoso, a gente só retira e recoloca as tramas no lugar. E vai fazendo as mechas, os tratamentos no cabelo da cliente também. Agora, mostrando mais detalhadamente pra vocês em vídeo, como chega aí a manutenção. Um cabelo fino, que embola mesmo, mas ao contrário de como ela chegou aqui em maio de 2021 com o cabelo todo embolado, ela agora consegue ter uma raiz baixinha, passar a mão entre as telas e higienizar sem aquele monte de cabelo embolado. E naquela questão, né, com aquelas cápsulas e aquele embolamento, vai juntando resíduo de shampoo na raiz, né? Então, olha como é muito mais fácil cuidar do Nani Slim também. É muito mais fácil porque a higiene dele é muito mais tranquila, é muito mais facilitada. Porque você consegue lavar entre as tramas e não fica resíduo de shampoo também nas telas, nas tramas, e elas crescem muito saudáveis. E depois que a gente retira com a agulha específica, recoloca, né, reaplica, e esse é o acabamento. Com as mesmas tramas, eu não me canso de mostrar esse acabamento limpo e delicado de Nani Slim. Maravilhoso. Olha que lindo, que perfeito, maravilhoso, um cabelo cheio. Olha a barreira elástica, olha o motivo de não arrancar os cabelos naturais, né, das clientes com os bulbos capilares, porque Nani Slim respeita realmente o bulbo capilar, o couro cabeludo e os cabelos naturais das nossas clientes. E agora chegou num ponto que eu queria muito mostrar pra vocês. Essas tramas foram ficando pequenas. E agora aqui a gente tem o cabelo da Simone, tá? O natural. Olha esse cabelo. Aqui a gente já tinha tirado as tramas de Nani Slim. Vamos ver datas. 22 de junho de 2023. Olha o tamanho desse cabelo natural. Olha o volume desse cabelo natural. Aqui a gente tá sem as tramas, tá? Então, olha como o cabelo dela veio crescendo. E notem a densidade das pontas do cabelo. Que a gente não tem mais aquelas pontas ralíssimas, né? Ela tá passando a mão ali pra mostrar que ela tá sem as tramas de Nani Slim, tá? Abrindo pra vocês verem que é o couro cabeludo dela, que é o cabelo dela. Por que que teve, né, essa evolução, esse crescimento? Porque parou de embolar na raiz, porque o cabelo foi crescendo super natural. E isso é o Nani Slim, respeito à nossa cliente. E a gente fez esse registro nesse dia porque ela cortou de novo o cabelo. Nesse dia ela ainda não queria fazer a troca, tá, das tramas. Elas estavam mais curtas que o cabelo dela. Como vocês sabem, ela estava usando na altura do busto. Então nesse dia eu fiz questão de fazer o registro do cabelo dela natural, porque depois que a gente reposicionou as tramas, a gente cortou, né, pra ficar ali de novo na altura do busto. Então o cabelo dela só veio evoluindo, 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 crescendo. Olha só, né, ela é linda, gente, ela é a Barbie do Nani Slim. Maravilhosa. Então eu fiz o registro porque ela ainda não havia manifestado o desejo de fazer a troca, de alongar. Tava usando ainda as mesmas tramas. Então a gente fez o corte e deixou o cabelo dela de novo na altura do busto. Olha que cabelo perfeito. E o loiro dela também, né, gente? As mechas. Uma perfeição. Realmente é a nossa Barbie Nani Slim. E Simone veio, né? Continua a história. E olha só aqui como ela chegou para o dia que nós... Enfim, ela trocou o cabelo, tá? Ela não queria mais cortar, ela queria deixar no tamanho, né, de crescer maior. Então, olha como chega pelo lado avesso. Sem embolado, sem surpresa, sem bulbos capilares arrancados, couro cabeludo saudável, sem microalopécias na cabeça. Isso é Nani Slim. É bom que vocês entendam, porque Nani Slim é fantástico. Então aqui... o crescimento do lado direito, olha como que as tramas estavam, né, menores, à altura do busto. Então a gente fez a retirada das tramas. Esse é o cabelo dela. A gente também depois fez correção de cor, fez mechas, porque a gente vai revezando, né? Uma hora a gente faz só no contorno, no topo, e a outra a gente faz o cabelo todo. Então, ali era uma proposta pra viagem, porque ela já tinha passado muitos perrengues em viagem, né? Até 2021. Depois de 2021, ela fez todas as viagens dela tranquilamente. Cruzeiro, viagens internacionais, viagens em família sempre. Esse é o cabelo dela natural, depois que a gente fez o corte. E agora a gente ia alongar, né? Um novo cabelo. E esse foi o resultado. E depois a gente ainda fez uma correção de cor. Então ela colocou mesmo tramas de 60 centímetros, porque agora ela ia deixar o cabelo dela crescer e acompanhar as tramas. Datas. Vamos às datas. Ela fez a troca em 4 de julho.
tá? De 2024. Ou seja, de 2021 até 2024 ela usou as mesmas tramas. E agora ela fez a substituição por 3 tramas novas. Então a antiga ela guardou, tá? Olha que linda, gente. Ah, eu amo. Aí eu tô mostrando mesmo o acabamento, tá? O Nani Slim, como vocês já sabem que eu gosto de mostrar. E nós preservamos o meio do cabelo dela, sem mechas. Então eu fiz contorno, né, pra preservar aí o meio do cabelo dela. Esse foi o resultado. Depois que a gente fez uma correção de cor, né? Tirou um pouquinho da matiz amarelada do cabelo. A gente alongou mesmo, né? Então o cabelo dela tá ali no meio, tá na altura do busto. Olha ele de frente. Lindo, né? Pesado, cheio. E agora a gente chega em tempos atuais. Essa produção foi a última que a gente fez. É de agora, de setembro, tá? Dia 6 de setembro de 2025. E eu tô mostrando ali, deixa eu até voltar aqui, eu tô mostrando ali as tramas dela, que são 3, aquelas mesmas anteriores. Olha como o cabelo dela já cresceu. E, diferente de como ele estava crescendo, com aqueles buracos na ponta, a ponta bem cheia, bem densa. Né? Então, olha só como o cabelo dela já está grande, né? Não tá do tamanho das tramas ainda, mas já tá quase no tamanho das tramas. E isso é a saúde do Nani Slim, né? O que Nani Slim proporciona. Ali a gente mostrando como a gente faz a escova, né? A barreira elástica, porque a barreira elástica, ela absorve os impactos do dia a dia. Então, quando a cliente penteia, quando ela dorme, quando ela prende um rabo de cavalo, faz uma atividade física, todos os movimentos que as tramas fazem, seja de estica e puxa, ou seja de gangorra, né? De vai e vem, porque elas são inteiriças. A barreira elástica protege, tá? E assim, a gente fez ali um retoque das mechinhas também, só no contorno, nuca e contorno. E, gente, o resultado, o volume desse cabelo, é um cabelo, gente, de uma cliente. Ela é nossa cliente há 4 anos. E ininterruptamente ela nunca falou, eu vou dar um tempo do Nani Slim. Vou ficar um mês sem. Nunca. Esses 4 anos ela utilizando direto, nunca teve nada, nenhuma ponta solta, nada, 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 nada. Tá? Nenhum problema. Olha que cabelo maravilhoso, espetacular. Muito, muito, muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E assim, agora eu quero deixar... Olha que lindo, gente. O que o Nani Slim trouxe foi mais volume, né? O volume que ela gosta desse cabelão, desse cabelaço, né? Então é isso que o Nani Slim proporciona. E aí, gente, eu quero deixar pra você agora o depoimento. O depoimento que ela gravou. Então ouçam com atenção a sensibilidade e o que a cliente sente na pele. Então, Vanessa, você sabe que eu não sou muito boa contando caos, mas vamos lá. Eu tinha uma extensão de fita adesiva, e aí eu fazia a manutenção, aí daí umas 2 semanas ele já começava a ficar melado, e aí 3 semanas no máximo eu tinha que voltar para fazer a manutenção, quando muito. E aí era sempre aquela história de que eu fazia o cuidado domiciliar errado, de que eu não fazia o uso do shampoo correto, então eu comprei um shampoo indicado, de que eu não podia secar a extensão da raiz, então eu não podia aplicar secador na raiz, não aplicava, botava o secador frio na raiz e o secador quente no restante, de que eu não tinha cuidado, não estava usando a máscara, deixando a máscara cair na raiz, então eu só podia aplicar na máscara na ponta, e eu fui modificando tudo e mesmo assim não funcionava. E aí até que um dia eu coloquei o Mega, fiz a manutenção e fui viajar, fui para um cruzeiro, que era um cruzeiro que ia para fora do Brasil, e aí na viagem eu fui pra praia primeiro, passei uns dias na praia e depois peguei o navio. Então tinha exatos uma semana que eu tinha colocado, 10 dias que eu tinha colocado o Mega, uma das fitas descolou dentro do navio. E aí eu fiquei desesperada, porque dentro do navio, quem já viajou sabe, o salão é em dólar. E além de ser em dólar, todos os serviços, eles não sabiam, eles não tinham o produto para dissolver a cola do Mega. Então o que eu fiz? Eu mesma tirei a cola toda com máscara, que eu apliquei máscara no cabelo, e fui com o pente arrancando aquela cola, metade do meu cabelo saiu junto, e arranquei a fita toda. E aí você sabe o resto da história, quando eu voltei, eu tirei aquele negócio daquela fita adesiva. E após o método adesivo, eu passei para queratina, que era mais prático, me permitia frequentar a piscina, secar o cabelo. Porém, tinha a desvantagem de que a cada manutenção eu via sair grande quantidade de fios. Então, assim, em cada manutenção eu perdia muito cabelo. Outra desvantagem que, a meu ver, era que a cada manutenção também, a minha prótese, vamos dizer assim, né, minhas mechas, elas encurtavam. Então, eu investia muito no cabelo, mas esse cabelo, ele se perdia porque ele ia ficando curto e eu tinha que dispensar. Enfim, eu entrei no processo de queda pós-parto, então para mim ficou inviável, porque além da queda do parto, eu estava apresentando a queda pela tração, pelo mecanismo de manutenção do Mega Hair, e aí foi quando eu conheci o Nani Slim, que aí foi a minha salvação, assim. Hoje eu tenho minhas telas, que são, assim, eu tenho as mesmas de quando eu coloquei, mas eu já comprei outra, e assim, eu não tenho queda nem perda de cabelo excessivo. A Vanessa sempre me mostra a quantidade de cabelo que sai durante o processo, é o mínimo, e eu tô muito satisfeita, muito feliz, eu não pretendo migrar para outra técnica. Para mim é assim, eu me encontrei.
E aí, Nano Lover, gostou deste resultado? Gostou de conhecer a história da Simone com 4 anos de uso ininterruptos do Nanislim? Se você gostou desse caso Nanislim, compartilhe com aquela sua amiga que precisa evoluir e conhecer o Nanislim, para que ela também viva essa experiência mágica de poder usar um alongamento saudável e ter o crescimento do seu cabelo natural saudável também. Deixa seu like, comenta nesse vídeo, eu vou adorar te responder e ver o que você achou, ler o seu comentário, interagir com você e se inscreva, vem morar nessa casa e ative as notificações pra gente ajudar a crescer a comunidade Nanislim. Nanislim é isso, cumpre o que promete. Então até o nosso próximo vídeo.